Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Você que me ouve aí, você que está sintonizado com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Eu trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus, Eu creio que Deus vai falar contigo através dessa palavra, que se encontra no livro de 1 Reis, a sabedoria de Salomão, Aqui daqui a pouco nós vamos falar sobre essa palavra e eu creio que Deus vai falar contigo, Deus vai abrir os seus olhos espirituais através dessa palavra. Fica sintonizado aí, não saia da telinha da televisão, que eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo através desta palavra. Agradecendo aqui os empresários, parceiros, amigos que anunciam conosco aqui, que Deus possa continuar abençoando a todos em nome de Jesus. Vamos dar início ao programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, perante a Tua presença, Senhor, eu consagro esse estúdio, eu consagro esse cenário. Me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, Senhor. Abra os meus olhos espirituais, abra a minha visão espiritual, Pai, para que eu possa ministrar a Tua poderosa palavra, Pai. Assim eu coloco tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Me usa, Senhor, como vento no vale. Me guia, me leva onde Tua voz fale. Sou barro nas Tuas mãos, refaz o meu ser. Me quebra, me molda, até eu renascer. Me renova, me limpa, me faz transbordar. Teu amor é o rio, eu quero mergulhar. Me usa, quero ser Teu canal, que flui, que leva ao amor sem igual. Me transforma, faz de mim Teu sinal. Me usa, Senhor, quero ser Teu canal. Como chuva que cai e rega o chão seco, entra em meu peito, no canto mais estreito. Sou templo vazio, vem, habita em mim, me enche, me cura, me faz existir. Eu sou Tua voz no silêncio da dor. Eu sou Tua luz onde falta calor. Sou Teu eco, Teu sopro, Tua paz, Teu amor. Me usa, Senhor, me usa, por favor. Me usa, quero ser Teu canal.
quero ser teu canal. Voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra abençoada, você que está sintonizado com esta programação, que se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 29, a sabedoria de Salomão. Aqui nós vamos falar como que Deus abriu a visão e a mente de Salomão para governar e para liderar o povo naquele tempo. Olha o que ele diz aqui no versículo 29. A sabedoria de Salomão. E Deus deu a Salomão sabedoria em muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está no meio da praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os orientes e de todos os sábios dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens e do que Etá, Esaífa, Hérmia e Cariã, Dartã, filhos de Manom, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Salomão ele adquiriu tanta sabedoria que Deus deu para ele, que correu o nome dele sobre toda aquela província a qual ele vivia. E aqui no versículo 32 disse-lhe 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. E também falou das árvores, desde o cedro, do que está no Líbano, até os epítetos, que nascia da parede. Também falou dos animais, das aves e dos répteis e dos peixes. E vinha todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. As pessoas, os homens, os governantes, as pessoas iam diante de Salomão para ouvir a sabedoria que ele tinha. Ele era um homem muito sábio, muito entendimento, tinha um grau de sabedoria incrível, porque Deus deu para Salomão muita sabedoria, muito conhecimento e muito entendimento. E aqui no versículo 34 que ele diz: e vinha todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. O que através aqui desta palavra Deus fala para mim e para você? A maior sabedoria vem de Deus. É Deus que abre a porta da sabedoria, é Deus que abre a porta do conhecimento, é Deus que abre a porta do entendimento, do discernimento. Então aqui através desta palavra, Deus ele deu a Salomão muita sabedoria. Interessante que quando Salomão pediu a Deus para governar, Salomão não pediu riqueza, Salomão pediu a Deus: Senhor, me dê sabedoria para governar o seu povo e para liderar o seu povo dentro do seu propósito. E ali Deus disse para Salomão: já que você não me pediste riqueza, nem prata, nem ouro, te darei sabedoria e conhecimento e entendimento, e te acrescentarei com riqueza, poder e glória, como nenhum homem houve além de ti. Então, aqui através desta palavra, no livro de 1 Reis, capítulo 29, a sabedoria de Salomão. Então, Deus aqui mostrou para Salomão que se ele tivesse sabedoria, ele ia saber entrar e sair no meio do seu povo. Salomão era um homem tão sábio que os governantes, os líderes, os reis, os príncipes iam diante dele e trazia primícias, trazia riquezas para ele, para poder adquirir e aprender com Salomão o nível de sabedoria que ele tinha. Salomão ele tinha aqui, a palavra de Deus diz aqui, que ele tinha 3.000 provérbios e foram os seus cânticos. Olha que coisa linda, ele disse 3.000, a sabedoria de Salomão. Olha o que ele diz aqui: e disse 3.000 provérbios e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, do cedro, do Líbano e do ípice, e nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. Então, Salomão ele falava sobre tudo. Salomão ele tinha um grau de sabedoria muito grande, a qual Deus deu para ele. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo 29, olha o que ele diz: e Deus deu a Salomão sabedoria muitíssimo, entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. Você tem noção do que Deus dá sabedoria? Deus deu tanta sabedoria como a areia que está no mar. Não tem limite. A sabedoria de Salomão era muito grande. Era um homem com um grau de sabedoria incrível. Então, aqui através desta palavra,
a importância de nós buscarmos sabedoria em Deus para tomar decisões, para agir dentro de circunstâncias, para poder entrar e sair perante a sociedade, perante o povo. Então aqui Deus deu Salomão a sabedoria porque ele tinha que liderar o povo, ele tinha que governar o povo. E como que ele ia governar o povo se ele não tivesse um grau de sabedoria, um grau de entendimento? Então Deus, quando ele chama um homem, ele libera sabedoria, como Deus fez com Davi, como Deus fez com Moisés, como Deus fez com José, como Deus fez com Jesus. Deus deu sabedoria. Deus, quando ele chama um homem, Deus libera sabedoria, conhecimento, entendimento, para que o homem que foi constituído por Deus, ele seja discipulado, disciplinado, como um comandante, como um general, como um líder espiritual, como um militar, para poder ensinar o povo, a um caminho reto, um caminho plano, a qual Deus ordenou para toda a humanidade. Então aqui, através dessa palavra, quando Deus liberou para Salomão sabedoria, era exatamente para Salomão poder ensinar o povo o caminho de retidão. Assim como Davi tinha deixado o legado, aí Deus foi e chamou Salomão e deixou o legado para ele também. Então Deus, ele deixou um legado para cada um. O que é um legado? É ensinar o povo o caminho, ensinar o caminho reto. Porque o legado, Deus, ele deixa para os homens escolhidos. Deus deixou um legado para Davi, Deus deixou um legado para Salomão, Deus deixou um legado para José. Todos os homens de Deus na Bíblia, Deus deixou um legado. Porque Deus, quando constitui um homem, dentro daquele qual ele chama, ele constitui da sabedoria para deixar ali um legado perante a humanidade, perante a sociedade. E interessante que aqui, através desta palavra, no versículo 30, olha o que ele diz assim: E eis a sabedoria de Salomão maior, e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os dos Oriente, do que toda a sabedoria dos egípcios. E ele era ainda mais sábio do que todos os homens, e do que era Efaim. Aqui são os homens, o nome dos homens a qual era naquele tempo. Então Deus tinha dado para Salomão um nível de sabedoria muito grande, um grau de entendimento muito grande, para que ele pudesse, naquele tempo, governar naquele tempo. Naquele tempo eu acredito que era muito difícil, não tinha tanta coisa que nem tem hoje. Então eu creio que ali naquele tempo Deus usou a sabedoria de Salomão para poder liderar o povo no caminho de retidão, para que a humanidade expandisse com sabedoria e entendimento dentro daquilo ao qual Deus ordenou, na sabedoria que Deus deu para Salomão. Então aqui, através desta palavra, o que Deus fala para mim e para você? Tudo que você for fazer, peça sabedoria ao Senhor. Não toma nenhuma decisão precipitada. Tudo que Salomão ia fazer, Salomão, quando ele foi julgar uma mulher que tinha um filho, tinha a mãe que era verdadeira e tinha a mãe que era falsa. Deus, ali Salomão, quando foi julgar aquela mãe, a mãe verdadeira e a mãe falsa, ele usou uma palavra de sabedoria. Ali ele usou uma expressão para que pegasse a criança, cortasse no meio. Quem manifestou a verdade? Qual era a mãe verdadeira? A mãe que falou: não faça isso, não corta a criança no meio. Ali Salomão mostrou sabedoria, porque eu vou descobrir a verdadeira mãe e a falsa. A verdadeira não vai deixar a criança ser cortada no meio, mas a falsa vai deixar. Ali ele descobriu a verdadeira mãe, porque a mãe verdadeira não queria que o filho fosse cortado no meio. Ali Salomão viu que a verdadeira mãe era aquela que não queria que a criança fosse cortada no meio, para dividir. Então Deus deu um nível de sabedoria para Salomão incrível. Ele sabia julgar e condenar naquele tempo com poder e autoridade a qual Deus deu para ele. Então, o que através desta palavra, se você busca em Deus um grau de entendimento, de sabedoria, ele libera. No livro de Provérbios 2, ele diz: a sabedoria é um dom de Deus. Deus é que dá a sabedoria. O conhecimento, o entendimento vem de Deus. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, o escudo é para os que caminham na sinceridade. Então aqui, através desta palavra, no livro de 1 Reis, capítulo 29, aqui Deus ele deu para Salomão uma largueza de sabedoria. E Salomão, depois de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou, de tudo que ele enfrentou, ali no livro de Provérbios, ele diz que tudo é vaidade, tudo é aflição de espírito. Do que adianta o homem ganhar o mundo todo se ele não tiver entendimento e propósito com Deus? Então, aqui através desta palavra, meu irmão, minha irmã, o que Deus fala para mim e para você?
tudo que você for fazer, peça sabedoria ao Senhor. Não faça nada precipitadamente, não faça nada pelo impulso, não faça nada pela raiva, pelo momento. Salomão era um homem muito sábio. Claro, ele errou também, ele cometeu muitas coisas erradas. Mesmo com o nível de sabedoria que ele tinha, ele cometeu muitas coisas erradas, sabemos disso, né? A palavra de Deus diz que ele errou em muitas coisas, mas ele procurava buscar em Deus para ele acertar, né? Todos nós somos falhos, somos pecadores, mas quando nós buscamos sabedoria em Deus, Ele nos libera, Ele nos discipula, Ele nos ensina para a gente poder vencer as lutas e as batalhas e as guerras do dia a dia, qual todos nós enfrentamos. Interessante que no livro de Provérbios, no livro de Salomão, ali fala sobre tudo. Ali Deus liberou para Salomão e ele deu respaldo sobre cada coisa, cada situação a qual ele enfrentava. E esta palavra, através do livro de Salomão aqui, assim Deus quer fazer comigo, com você. Às vezes você está tomando decisões erradas, está entrando em coisas erradas porque está faltando sabedoria. Deus, ele é um Deus que libera a sabedoria. Por isso que ele diz aqui, ó, no versículo 29, e deu Deus a Salomão sabedoria e um muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Olha que coisa linda. Deus deu tanta sabedoria como a areia que estava no mar para Salomão, de tanta sabedoria. Você vê que a areia do mar você não tem como contar de tanta areia que tem, né? E aqui no versículo 30 ele diz, e era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e de toda a sabedoria dos egípcios. E era ainda mais sábio do que todos os homens daquele tempo. Aqui no versículo 32 ele disse, e disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, do cedro. Então aqui, através desta palavra, meu irmão, minha irmã, às vezes a gente vê, né, as pessoas, né, claro que a gente tem que estudar, procurar fazer um curso, fazer uma faculdade, aprender, né, aprender com o professor que Deus constituiu, né, os professores, as pessoas a qual Deus deu sabedoria, mas a importância de nós entendermos que quando nós buscamos a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do trono, ela é a maior de todas. Porque você pode ter até a sabedoria da letra, a sabedoria da leitura, do escrever, do entender, mas a maior sabedoria, ela vem de Deus. O maior conhecimento, ela vem pelo Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Então, quando a gente for julgar, quando a gente for condenar, quando a gente for falar, que a gente venha buscar a sabedoria de Deus. Qualquer coisa que a gente for fazer, a gente venha buscar em Deus, para a gente não fazer nada precipitadamente, que a gente não venha fazer nada pelo impulso, porque às vezes pelo impulso, pela raiva, é que nós erramos. Interessante que quando Salomão foi julgar a mãe, né, a verdadeira mãe ali, existia a mãe falsa e a verdadeira mãe. E ali naquele momento, a verdadeira queria a criança. Só que no momento ali de discussão, a mãe verdadeira não aceitou, porque Salomão usou uma expressão, vou dividir a criança no meio e vou dar uma metade para uma e metade para outra. Então ali Salomão teve sabedoria, por quê? Porque ele falou, peraí, eu vou descobrir qual é a verdadeira e qual é a falsa agora, eu vou dividir a criança no meio e vamos ver qual vai ser a verdadeira que vai manifestar. A verdadeira manifestou e falou assim, não faça isso, mantenha a criança do jeito que está. Ali Salomão mostrou, ele viu que a verdadeira mãe não queria que a criança fosse ali, né, naquele momento ali de fúria, ele dividisse a criança. E ali ele viu que a verdadeira mãe é aquela que tinha compaixão, tinha amor. E a falsa não tomou nenhuma atitude, por ela ia acontecer aquilo ali. Então naquele momento ele teve sabedoria para julgar a verdadeira e a falsa. E ali ele viu a verdadeira mãe com amor e com carinho, que queria manter a criança viva. Então, para você ver como que Deus é perfeito. Deus, ele deu um grau de sabedoria para Salomão, para ele entender naquele tempo o que era falso e o que era verdadeiro. E assim, Deus faz conosco esse tempo. Deus faz conosco nesses tempos. Ele sabe, ele pode liberar para nós entendimento para a gente poder, né? A gente, no momento de luta, de adversidade da vida, a gente tem entendimento para entrar em situações, adversidade, traumas, problemas, porque às vezes por falta de sabedoria, a palavra de Deus diz que é por falta de sabedoria que meu povo perece, por falta de sabedoria que meu povo sofre, por falta de sabedoria meu povo é levado escravo. Por quê?
Quando a pessoa não busca em Deus, ela vira escravo dos seus próprios desejos, dos seus próprios pensamentos. Então, aqui, meu irmão, minha irmã, você que está sintonizado com esta palavra, o que Deus fala para mim e para você? Tudo que você for fazer, pede a Deus sabedoria, pede a Deus entendimento, pede a Deus visão, pede a Deus clareamento. Não faça nada precipitadamente, não faça nada pelo momento de raiva, pelo momento de ódio, porque é no momento de fúria é que nós mesmos nos autodestruímos. A pessoa mesmo, ela se destrói pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua forma de se expressar. Há poder na nossa palavra. A palavra de Deus diz que a nossa língua ela tem poder de nos construir, como também tem poder de nos destruir. A língua é o menor membro que nós temos no corpo, mas ela tem o poder de gerar vida e gerar morte. A língua ela tem poder de gerar vida e gerar morte. Às vezes uma palavra que você fala, ela pode gerar uma destruição. Uma palavra. Então é importante nós termos muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que falamos, atitudes, comportamentos, porque é através das nossas atitudes é que nós muitas vezes caímos. Então, aqui através desta palavra, no livro, você que tem dúvida desta palavra, 1 Reis, capítulo 29, a sabedoria de Salomão, né? Deus aqui, ele liberou para Salomão uma sabedoria espiritual, um nível de sabedoria, e Deus, ele tem liberado isso. Deus, ele quer liberar para todos nós esse entendimento, esse discernimento, né? Se você for lá no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 2, Provérbios capítulo 3, ali fala da excelência da sabedoria, dos preceitos da sabedoria, que a sabedoria vale mais do que ouro e prata, que a sabedoria ela abre caminhos, que a sabedoria abre portas, a sabedoria ela vale mais do que ouro e prata, porque às vezes você pode ter tudo na vida, se você não tiver sabedoria, não adianta. Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria serve como de sombra. Assim como o dinheiro serve de sombra, a excelência da sabedoria é que ela dá vida àquele que possui. A gente, quando adquire sabedoria, ela dá descanso para a nossa alma, ela dá descanso para a nossa vida, porque a sabedoria, ela dá descanso para aquele que possui. Por que você vê que tem pessoas, às vezes, que tem tanta coisa, mas não tem paz, não tem entendimento? Porque ela tem muita coisa, mas não busca sabedoria em Deus. Ela vive uma vida de perturbação, uma vida de desassossego, porque ela não tem entendimento, ela não tem paz de espírito, a qual a palavra de Deus nos dá. A palavra de Deus é um alimento diário, a palavra de Deus é um remédio diário, a qual Deus deixou para todos nós, para nos alimentarmos, né? Quando nós adquirimos a sabedoria, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós meditamos na sabedoria de Deus através da sua palavra, a palavra de Deus é a maior sabedoria que Deus deixou de geração em geração. Aqui está todo o preceito, aqui está toda a lei, aqui está todos os estatutos, a qual Deus deixou para geração em geração. Ele deixou para toda a humanidade essa lei, né? Para que nós passamos para os nossos filhos, para que nós passamos para gerações futuras, para que quando elas crescerem, elas cresçam com sabedoria e conhecimento. Então, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus, né, possa falar no coração de cada um. O programa está se findando, falta poucos minutos para o programa acabar. Que o Espírito Santo de Deus venha falar no coração de cada um da melhor maneira possível. Agradecendo aqui os anunciantes, os patrocinadores, amigos e parceiros, abençoando a todos em nome de Jesus, né? Vamos para o término do programa com o momento da oração, né? Vem fim de ano aí, vem festividade de Natal, vem, né, festividade de fim de ano. Que Deus possa abençoar um fim de ano abençoado, um Natal abençoado na presença de Deus, em nome de Jesus, né? Vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, perante a Tua presença, Pai, eu coloco essa palavra, eu coloco essa mensagem, essa ministração, Pai. Toca no coração dessa mulher, toca no coração dessa criança, desse idoso, que aonde chegar esta palavra, Senhor, que vidas possam ser tocadas, que vidas possam ser libertas, Pai. Assim eu coloco tudo diante do Teu altar, Pai. Uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.